Atos, capítulo de número 18, que é a nossa proposta de hoje, eu quero enfatizar duas coisas, talvez três coisas. A primeira delas é que Deus sempre chama pessoas ocupadas, né? Paulo era uma pessoa que, além dele ser um centurião romano, ele tinha outras habilidades. A Bíblia diz no verso de número 3 que ele era um fabricante de tendas, né? Era comum no judeu, ele, na sua infância, ele ser treinado e capacitado para desenvolver alguma atribuição, para ter fonte de rendas alternativas, né? E bem interessante isso, né? Então, ele não foi para o ministério, né, com uma opção profissional, né? Ele foi para o ministério com uma vocação, com um chamado. E você vê isso claramente, não apenas na experiência que ele teve com o encontro com Jesus no capítulo 9, mas aqui você observa também alguns sinais nessa direção. Mas no verso de número 9 fala algo bem interessante. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Ou seja, o fato, torna a repetir, o fato de alguém estar fazendo algo bom em prol do reino de Deus não livra de passar por situações complicadas. Paulo estava sendo perseguido, e mais adiante, no livro de Coríntios, ele diz que ele foi açoitado, ele foi preso, foi assaltado, ele foi ameaçado, ele passou situações de riscos de morte diversas vezes, mas Deus não nos deixa sozinhos. Talvez você esteja vivendo situações bastante difíceis, né? Enfermidade na família, dificuldades financeiras, privações, provações, opressões, angústias, tristezas, decepções, frustrações, sentimentos de injustiça, e a lista às vezes é grande. Fique certo de uma coisa: Deus ele não deixa de nos encorajar através do Espírito Santo. E aqui você observa de uma maneira muito clara a palavra do Espírito Santo para Paulo é para encorajá-lo. Então eu vejo o Espírito Santo hoje nos encorajando, ou seja, dizendo para nós o seguinte: não tenha medo, né? Tá difícil, foi difícil para muitos. Esse mês que finalizou ontem foi um mês muito complicado, muito, mas muito difícil. De repente você está começando um novo mês e essa palavra é para você, é para nós. Não tenha medo. Continue falando, continue testemunhando, continue defendendo os seus valores, não abra mão dos mesmos, não fique calado, continue profetizando que portas abertas, céus abertos, cura, solução, provisão sobrenatural. A nossa boca precisa continuar falando aquilo que os céus falam, adorando ao Criador, mesmo em momentos difíceis. Não tenha medo. E o verso do número 10 vai dizendo o seguinte: pois estou com você. Olha que coisa bacana, né? O Senhor, ele não nos manda, né? Ele não nos chama e manda, fala assim, agora você se vira, né? Não, ele está conosco, né? Embora muitas vezes a gente se sinta sozinho, porque as lutas são intensas e às vezes até a vontade de desistir é uma realidade, né? Mas Ele está conosco. Ele está conosco. O Emmanuel, ele está conosco. Eu, pois estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Ou seja, o inimigo vai pelejar, 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 mas ele não vai conseguir. Porque eu tenho muita gente nessa cidade. Muitas vezes a gente se vê sozinho, né? Empunhando uma bandeira, né? Que a gente está sozinho, mas nunca estaremos sozinhos.
Por pior que seja o cenário, e aqui a gente observa que o cenário aqui não era muito favorável, aos olhos de Paulo, a ponto de Deus falar com ele, né, de uma maneira muito clara, numa visão. Você não está sozinho, não tenha medo, não fique calado, continue fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. Significa que a luta estava intensa. E eu vejo Deus falando conosco dessa mesma forma, porque a luta não tá fácil, não. Não tá fácil para ninguém, né? A luta está intensa, mas o Senhor está conosco. E uma outra coisa que me chama a atenção, porque às vezes a gente olha para a igreja primitiva e vê apenas Paulo, João, Pedro, Silas, vê apenas esses caras, né? E fala, nossa, Deus usou só essas figuras, né, importantes. Mas a Bíblia fala de muita gente que desenvolveram papéis relevantes e significativos na igreja primitiva, tais como Priscila, Áquila, Apolo, Gesão e tantos outros personagens que Deus usou de uma maneira tremenda e poderosa para não apenas para expandir a igreja, mas para consolidar a igreja na época em toda a região para a qual ela alcançou. Ou seja, em outras palavras, às vezes a gente acha que Deus só usa fulano, beltrano, né, ciclano, porque tem habilidade, sabe falar, né, sabe orar bonito e sabe fazer coisas bonitas. Não, Deus usa os anônimos, as pessoas simples. Deus usa a mim, Deus usa você. Então, o que cabe a mim e a você, de repente, nesse início de mês, né, é nos voluntariar, né? Senhor, conta comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor tem me capacitado a fazer. E faça propósito diante de Deus, porque continuando aqui a destacar mais algo bem interessante também, né? Falei em apenas algumas coisas, mas não dá para deixar de falar a respeito disso. Que Paulo ele, ele faz algo muito interessante. Ele sumiu aqui. Aqui. Ele fez um voto. Ele fez um voto, ele rapou a cabeça, diz o verso do número 18. Ele rapou a cabeça. Eu já vi muitas pessoas fazerem os mais diversos votos e achar loucura. E aqui, para um judeu, né, de certa forma, para alguém separado por Deus, assim como Sansão, sabe? Cabelo comprido, de certa forma, era sinal de glória. Não era algo, não era modismo desenvolver uma ação dessa. Alguém separado por Deus para cumprir um propósito. Ele rapou a cabeça. Eu não sei porque isso me chamou a atenção. De repente, porque Deus deseja que algum de nós faça um voto. Um voto. Mas olha, presta atenção, não faça um voto de tolo, porque aquele que vota e não cumpre, a Bíblia te chama de tolo. E a gente não pode fazer um voto porque acha bonito. Tem que ser impulsionado pelo Espírito Santo. E quando a gente, impulsionado pelo Espírito Santo, faz um voto específico, seja algo que todos veem, seja algo que ninguém vê, mas você faz o seu negócio, o seu voto para com Deus, eu tenho certeza que alguns rompimentos acontecem. Aqui eu acredito que alguns rompimentos aconteceram no ministério de Paulo. Rompimentos vão acontecer
De repente, se eu e você, Deus falar conosco, ok? Se Deus falar conosco para desenvolvermos um voto e nós estabelecermos, alguns rompimentos vão acontecer. Fica a dica. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra essa que fala conosco de uma maneira coletiva, mas também fala conosco de uma maneira individualizada, porque o Senhor é um Deus pessoal. O Senhor não, por meio de Cristo Jesus, não veio trazer uma religião, mas veio trazer um relacionamento. E tudo que nós precisamos é de intimidade nesse relacionamento. Então, Espírito Santo, que a cada dia tu possas nos dar essas habilidades para discernirmos a sua presença, ouvirmos a sua voz, um coração disposto a obedecer, faminto pela tua presença. Então vem, Senhor. Nós não queremos ser independentes, mas totalmente dependentes da sua presença, da sua capacitação, da sua proteção, da sua direção, da sua provisão. Então vem, Senhor, que nesse início de mês coisas extraordinárias possam acontecer, que o Senhor possa enviar anjos para aplanar os caminhos as quais nós teremos que percorrer no decorrer desse período chamado junho. Vem, Senhor, vem com poder, vem com graça, vem com favor, vem, Senhor, e ajude-nos, ó Deus, ajude-nos. Senhor, encoraje aquele que está desanimado, abatido, fortalece o fragilizado, cura o enfermo, liberta o cativo, provisiona o necessitado. Ó Deus, em nome de Jesus, temos buscado a sua face nesse período de 30 dias, a qual nós separamos para leitura, para reflexão, para buscar a sua presença. Então vem, Senhor, vem, Senhor. A tua palavra diz que os que esperam, os que te buscam, te encontram, não são frustrados, mas serão provisionados. Então vem, Senhor, glorifica o seu nome. Traga saúde, traga livramento, traga escape e dê a vitória. Pai, no nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Há um coach aqui que eu acho muito interessante. Sempre acontece crise na curva da mudança. Sempre acontece crise na curva da mudança. Sabe, quando você está mudando de estação, né? Você está mudando de rumo, né? Está mudando de destino, né? De propósito. Crise acontece, né? As lutas às vezes se tornam mais intensas, mas aquele que está conosco é o mesmo que estava com Paulo e fez dele mais que vencedor, e nós o seremos também, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um e